Certo. Bom, então estamos começando aqui, né? Respondendo aqui ao grupo de estudantes universitários de psicologia. Qual é a faculdade? Faculdade Internacional da Paraíba. Uhum. Internacional, né? É. Show de bola. Tá? Então, eu sou Conceição Correia. Muito obrigada aí pelo convite. Estou aqui disponível. Acho que estão entrando outras pessoas aí do grupo, né? Mas a gente já vai começando. Depois eles assistem. Certo. Posso começar a perguntar, então? Pode? Eu sou Maria Eduarda, sou eu que entrei em contato com você para a gente poder desenvolver essa pesquisa sobre a área organizacional. Começa, Renata. Quais caminhos te levaram a escolher a psicologia organizacional? Quais? Quais caminhos te levaram a escolher a psicologia organizacional? Eu já falei antes de você perguntar, né? Assim, eu já tinha interesse, eu já tinha queda, porque eu sou uma pessoa dinâmica e eu gosto de trabalhar com grupos. E eu já imaginava que empresa tinha problemas, porque onde tem pessoas, tem problemas. Então, via muito assim, a questão relacional, a questão de conflitos, né, de relações humanas dentro do ambiente de trabalho. Eu não sei nem porquê, mas eu tinha uma queda realmente por isso. Quero trabalhar com as pessoas dentro do ambiente de empresa, porque todo mundo precisa de trabalho, não exatamente o trabalho dentro de uma organização, um vínculo empregatício, mas todos nós precisamos trabalhar, né? E dentro das empresas, eu já imaginava, tem muito conflito e a psicologia do trabalho, ela pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Então, foi por isso. Respondi a pergunta? Respondeu. Quais os maiores aprendizados e desafios durante sua atuação na área? Olha, tudo que eu sei hoje, eu acho que eu aprendi realmente, né? Eu não sei exatamente assim do que você gostaria de saber em termos de aprendizado, né? Mas uma das coisas é que as pessoas precisam realmente de psicologia, as pessoas precisam cuidar da sua saúde emocional. Nas empresas, a gente tem muito problema, as pessoas são muito diferentes, e com isso o ser humano sofre. Então, assim, antes de eu esperar que as pessoas procurem por essa melhoria dentro de um consultório, meu grande aprendizado foi: eu consigo fazer, não é psicoterapia, mas eu consigo fazer a diferença como psicóloga, atuando dentro da empresa, muitas vezes com uma simples conversa, muitas vezes com um treinamento, eu consigo fazer a diferença. Então, acho que o grande aprendizado foi esse, de que é possível mudar, transformar pessoas para melhor dentro das organizações. Elas agradecem por isso. E o grande desafio era uma pessoa extremamente tímida, não abria a boca para falar. Só que eu era apaixonada por treinamento, então acho que meu grande desafio foi esse, né? De ser tão reservada, tão tímida e ter que ali na frente conduzir grupos. Isso foi desafiador. Na sua visão, o que é ser uma boa psicóloga organizacional? Na minha visão, é que o seu som está um pouquinho mais baixo. Na sua visão, o que é ser uma boa psicóloga organizacional? Olha, ter respeito, ética pelo ser humano, tá? E a gente saber também, porque assim, o respeito, a ética pelo ser humano, né, usar teorias, técnicas, isso acho que independente de você trabalhar dentro de uma empresa ou não, tá? Agora, dentro de uma organização, a gente precisa entender que tem um lado empresa também. Então, você está em uma instituição. E aí a gente tem essa ética e esse respeito em ambas as partes, tá? Eu não posso, só pelo fato de ter uma diretoria de uma empresa que paga o meu salário, né? Não atender à ética profissional da psicologia, percebe? Não é porque ele me paga que eu tenho que falar o que um colaborador me confidencializou.
né? Então, acho que isso daí faz a diferença. Está sem som, a Eduarda. Isabelle. E como é sua interação com outros colaboradores? O som fugiu. Isabelle fez uma pergunta, mas veio muito devagar aqui, acho que foi por causa da internet. Vou repetir. Como é a sua interação com outros trabalhadores? A minha interação, cara, sempre foi excelente, né? Porque eu sempre fui para o chão de fábrica, ou seja, nunca fui só de trabalhar dentro de um escritório, dentro do espaço ali, né? Mesa, cadeira e no computador. É sempre de relação, de contato, de ir até o local de trabalho deles e estar sempre de porta aberta. Então, eu sempre trabalhei de portas abertas para receber os trabalhadores. E aí, eu me recordo bem, assim, das pessoas que vinham, né? Ah, vou falar com a doutora, sabe? Pessoal bem operacional, é muito assim, eu vou falar com a doutora. Ai, mas esse aqui é o meu divã. Eles falavam isso, né? Vou sentar aqui, porque aqui é o meu divã. Muitos gerentes também que não tinham com quem, às vezes, se abrir, né? Falar das frustrações profissionais. Era ali comigo que eles vinham, né? Falar das suas angústias, das suas queixas. É isso. Como... Não. Poxa, como é a sua interação com outros gestores? Com os outros gestores, acho que eu já até falei um pouco respondendo, né? Porque eles sempre vinham até a mim também para ter esse desabafo, mas aí eu acho importante frisar que nós precisamos ir até esses gestores, a gente precisa conquistar, tá? O que é um gestor? Vamos lá. Vamos supor aqui, eu estou no Rio de Janeiro e a empresa está no nível Brasil. E aí eu tenho a Renata, a Eduarda, a Evelyn, a Isabelle, cada uma numa matriz, numa filial, aliás, numa filial, né? E eu estou aqui na matriz. Eu não posso fazer muito pela equipe da Renata, ou pela equipe da Eduarda, ou pela equipe de vocês. Eu posso, sim, preparar vocês, que são gestoras, são as líderes, que estão à frente daquele grupo de colaboradores. Então, para isso, eu preciso ter o quê? Uma afinidade, uma sinergia com cada gestor. Então, muitas vezes, eu ia até os gestores para a gente manter sempre o quê? Um bom relacionamento, um bom contato. Para isso, a gente tem que estar também com a política de portas abertas, tá de pronto ouvido, tá? A gente trabalha muito em parceria, né, com a gestão dentro da empresa, tá? Como a empresa atua na motivação dos colaboradores? Na motivação, essa eu acho que era a minha principal função, tá? Aí vai a psicologia positiva, né? Trabalhando essa questão da psicologia positiva, porque muitas pessoas, quando chegam até a empresa, elas não chegam desmotivadas com a empresa, elas chegam porque elas já têm os seus problemas, as suas situações do dia a dia, né? É o engarrafamento. Aqui no Rio, às vezes, as pessoas levam 2 horas para chegar no trabalho, tem gente que leva 3 horas. Então, isso, gente, já é cansativo. Eu acordo 4 horas da manhã para chegar, para me arrumar, para fazer as coisas e para chegar no trabalho às 8. Então, assim, a gente tem que estar ali realmente para falar, né, de positividade, da motivação. E eu sou psicodramatista, fiz arte-terapia também. Então, eu gosto de levar as ferramentas, as técnicas de psicodrama e de arte, né, da arte-terapia, para dentro do meu treinamento. Então, eu trabalho com uma música motivacional. Eu não gosto de falar de motivação, eu vou dar uma aula, eu vou falar de um treinamento motivacional. Eu levo ferramentas para que as pessoas possam refletir sobre o que é motivação. São os desafios da vida e que a gente precisa enfrentar, que a gente precisa tirar uma força aqui de dentro da gente para enfrentar todos esses obstáculos do tipo acordar 4 ou 5 horas da manhã, enfrentar um engarrafamento, porque quanto mais a gente estiver desmotivado, mais negativo, isso tudo vai atrapalhar as nossas emoções.
a nossa vibração, a nossa energia, e aí a gente não vai conseguir produzir, a gente não vai sorrir, a gente não vai estar bem no ambiente profissional também, e nem na nossa casa, tá? Então, eu sempre fiz muito os treinamentos, as palestras motivacionais, que hoje elas não estão existindo muito, hoje está sendo um foco maior em gestão emocional, tá? Como a empresa atua na produtividade dos colaboradores? A produtividade? Então, a produtividade ela começa desde o recrutamento e seleção. Se eu contrato uma pessoa certa para trabalhar na empresa, eu já tenho meio caminho andado. O que é contratar essa pessoa certa? Primeiro, a empresa tem uma cultura organizacional. A cultura é a identidade dela, é a cara dela, tá? E o candidato, ele precisa também estar alinhado com essa cultura. E aí a gente chama o fit cultural do candidato. Então, a cultura organizacional e o fit cultural, já tendo um casamento, já é meio caminho andado. Essa pessoa tende a produzir. Por quê? Porque ela está entrando numa empresa que faz sentido para ela. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei em indústria, aliás, não era indústria, era na Ambev, mas não era na fábrica. Mas aquele segmento, ele não tem a ver comigo, tá? É muito processo, era muita planilha, eu acho que era muito voltado para resultados. Quando eu trabalhei em segmento hoteleiro, ele tinha mais a minha cara, então eu era mais feliz, eu produzia mais. Então, isso é você estar alinhada com a empresa. Fora isso, a gente precisa contratar pessoas que tenham as competências também para aquele cargo. E sempre está dando o quê? Um novo desafio. Às vezes, o nosso funcionário, o trabalhador, ele acha que não tem competência para realizar aquela atividade, então ele paralisa, sabe? Ele não vai avante, ele tem medo. É interessante, né? Porque o que a gente trabalha em terapia, às vezes, não é isso? A pessoa se sentir paralisada, né? Ela está procrastinando, ela tem medo, ela tem insegurança, ela não conseguir ir lá para frente, como eu falei aqui, né? Para conduzir grupos, ou para falar com uma hierarquia superior a ela. Então, isso tudo a gente vai trabalhar em treinamento, porque a gente identifica competências e a gente trabalha no treinamento. Então, a produtividade, desde o processo seletivo, é no treinamento. Existe programa que se chama Programa de Desenvolvimento Individual, tá? Então, cada pessoa, a gente identifica as competências e vai trabalhar os gaps, que é aquilo que ela precisa potencializar, que ela precisa aprimorar. Então, é dessa forma. E a gente tem avaliação de desempenho também nas organizações, a cada 6 meses, avaliando o desempenho do trabalhador, né? E aí a gente vai ver se precisa realocar em alguma outra função, se ele não estiver desempenhando bem. Se tem algum problema, a gente conversa também com o trabalhador, né? Existem várias ações que a gente faz no dia a dia, e às vezes parece assim, nossa, vai conversar com a pessoa, vai dar um conselho? Às vezes a gente dá um conselho, às vezes a gente dá um ombro, às vezes a gente só ouve o que aquela pessoa tem a dizer, mas ela entrou na sala de uma forma e ela saiu de outra. Então, eu costumo dizer que a gente não faz terapia, mas é terapêutico, tá? Na empresa, tem atividade de desenvolvimento para os colaboradores? Desenvolvimento, sim. Todas as empresas, inclusive, é a minha cara, né? Eu sempre trabalhei com desenvolvimento, com esse treinamento. O que é o desenvolvimento? É um pouco a cada dia, é um processo, tá? É um desenvolvimento que pode ser técnico, de aprender tecnicamente algum conhecimento adquirido, ou comportamental, que é você desenvolver competências comportamentais, tá? De que forma a gestão trabalha em volta da diminuição do estresse? Não entendi a pergunta. De que forma a gestão trabalha em volta da questão da diminuição do estresse? A gestão, as lideranças? As lideranças? Isso, a gestão. Mas as lideranças não trabalham a diminuição de estresse, não, até porque eles são estressados por natureza. Tá? São estressados por natureza. Eu vou dar aqui um exemplo de uma empresa que eu estive na semana passada até fazendo palestra e roda de conversa, gente. Foi muito bacana.
Gestão emocional foi a palestra, e depois as rodas de conversa falando sobre emoção medo, a emoção tristeza, a emoção... Foi medo, tristeza... medo, tristeza, raiva e alegria, tá? Essas 4 emoções. Quem me chamou? Aí foi a gestão? Sim, a gestão de recursos humanos, que ficou afastada com síndrome de burnout, tá? E estava valorizando bastante isso, falou, Conceição, as pessoas vão adoecer na empresa, eu preciso que você venha, eu preciso que você faça, que você tenha algumas ações. A gente não resolve tudo, tá? Mas, assim, o quanto que eu mexi com aquelas pessoas que elas já saíram dali diferentes, né? Isso é um ponto legal, positivo? Sim. Aí parece que eu só estou falando de coisas boas. O que é ruim? É que pode ser que a empresa dê continuidade a esse projeto, ou ela pode... Aí é legal quando ela dá continuidade, ou então ela pode encerrar. Já teve uma palestra, já teve roda de conversa, está todo mundo ótimo, aí encerra. Esse é o grande problema, tá? Quando ela não dá continuidade. Sendo que eu já estive nela no ano passado, eu já dei treinamento de inteligência emocional, esse ano me chamaram, né? Então, assim, ela está tendo algumas ações, eu ainda acho muito pouca, mas é melhor isso do que não ter nada. Ela já teve, já deu alguns passos, tá? Gente, se eu não estiver respondendo, porque às vezes eu falo muito, vocês falam, Conceição, aqui não respondeu. Acho que a Isabelle falou alguma coisa. O áudio está mutado, Isa. Vamos lá. Como você avalia o estresse na equipe? Como você avalia o estresse? Aí não ouvi mais nada. Na equipe. Como você avalia o estresse na equipe? Na equipe. Como eu avalio, assim, se tem estresse, se não tem estresse, cara, assim, eu acho, sinceramente, o estresse faz parte da vida, tá? Vai me dizer que vocês, estudantes, não têm estresse. Tem um estresse. Estava lá a Eduarda catando psicólogo, né? Olha, catando, mas é catando mesmo. Gente, pelo amor de Deus, eu preciso fazer um trabalho. Isso gera um estresse. Só que existe um estresse positivo, que é o normal do dia a dia, e que te move, né? Quando você fala, cara, eu não estou conseguindo. E aí você fala com um, que você fala com outro, e aí você encontrou aquilo que você queria. Ai, que alívio, né? Tem muito a ver com a frustração também, com o não alcance dos objetivos e metas. O que acontece é que hoje a gente está vivendo um estresse que não é só fruto do ambiente de trabalho, né? Veio a pandemia e as pessoas ficaram estressadas por natureza, com o seu ambiente familiar, com não poder sair, com problemas financeiros, com peso, com saúde. Então, assim, existe um estresse generalizado, tá? Dentro da empresa tem o estresse, que pode ser positivo. Por quê? Cara, eu não sei fazer isso. Exemplo, eu vou dar uma palestra na terça-feira e eu tenho que aprender a utilizar alguns recursos tecnológicos que eu ainda não sei. Antes de eu trabalhar com o Zoom, eu tive que aprender também a me virar, porque meu trabalho era todo presencial. Isso gerou um estresse? Gerou. É normal e é positivo, faz parte da vida, tá? O que acontece é que a gente não pode viver esse estresse o tempo inteiro. Então, por que a gente tem as pausas, né? Por que a gente tem um final de semana? Por que a gente tem uma jornada de trabalho que você, depois dela, é legal você estar junto da sua família, você estar na sua casa, você cuidar das suas plantas, você ter, às vezes, um animal de estimação, você namorar, né? Você se divertir. Então, isso tudo vai fazer parte da vida. Ela está rindo. Como tem o estresse. Agora, se as pessoas não desligam o celular, né? Ficam 24 horas à mercê da empresa, é sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Esse estresse, ele é único na vida dela. Ela não tem prazer nenhum na vida. Então, é só estresse, só estresse. Então, esse é o grande problema, tá? E aí eu vejo assim, o quanto que as empresas, às vezes, sobrecarregam o trabalhador
não é com quantidade de serviço, mas é com essa prontidão, sabe? Tem que estar ali pronto, tem que estar o tempo todo à disposição, né? O WhatsApp está aí, as pessoas acham que a gente tem que responder em 5 minutos. Alguém pode estar me fazendo alguma pergunta lá, mas eu estou aqui, eu não vou ficar respondendo a ele se eu estou aqui. Então, isso vai gerando estresse no trabalhador, tá? Eu percebo que a tecnologia chegou para ajudar e muitas vezes ela estressa. Para finalizar essas perguntas, através da sua experiência, o que é a psicologia organizacional? A psicologia organizacional e do trabalho, né? É uma área, primeiro, é uma área que eu sou apaixonada, acho que dá para ver que meu olho brilha, né? É uma área carente de psicologia, porque às vezes a gente tem os subsistemas, tem que executar trabalhos burocráticos e administrativos, tá? Mas o psicólogo organizacional e do trabalho, ele faz a diferença na vida das pessoas, tá? Então, ele está ali para ajudar o negócio a crescer também. Por quê? Porque as pessoas não vão gerar resultados, né? As pessoas vão gerar resultados. Mas, gente, que bom que a gente gera resultado, porque se você não gera resultado, né? O que é gerar resultado para um aluno? Não é você passar, não é você conseguir se formar, não é você bater as suas metas, os seus trabalhos, as suas notas. Então, dentro da empresa também. É um funcionário, ele se sentir útil, é o funcionário sentir que ele é importante, que ele faz parte daquele ambiente. E não é só um ambiente que vai trazer resultados para ele, financeiros, ou para a própria empresa. É um ambiente onde ele tem pessoas, onde ele vai conhecer pessoas, e quantos que às vezes se relacionam, se casam com colaboradores, com colegas de trabalho, né? Às vezes tem aquela sexta-feira que você sai também. Quantas pessoas que a gente carrega para a vida e que a gente conheceu no ambiente de trabalho. Então, a gente vai para um ambiente escolar, a gente vai para uma faculdade, a gente vai para uma igreja, a gente vai numa festa, e começa a aumentar o quê? O nosso círculo de amizades. Quanto mais pessoas a gente tem, mais papéis a gente vai exercendo, maior a possibilidade da gente se relacionar. Então, o ambiente de trabalho, ele é muito rico para o indivíduo, para o ser humano, para o homem, é onde ele vai se sentir autorrealizado também. Então, o psicólogo organizacional dentro de uma empresa, ele pode contribuir muito para alavancar o negócio da empresa e também para alavancar o próprio ser humano em todas as suas dimensões, tá? Então, acho que é isso. Hum. Vocês querem perguntar? Acho que finalizou. Finalizou? Foi boa para vocês? Vai dar caldo aí para o trabalho? Vai. Ai, com certeza. Vai. Foi difícil achar alguém A Eduarda ficou até mais apaixonada ainda, né, Eduarda? alguém que queria Eu adoro. entrar na organizacional também. Evelyn, você quer o RH também? Isabelle? Ou só está fazendo a matéria? Hã? É uma área interessante, eu queria ter uma experiência nessa área. Isabelle? Saber como é de verdade na prática, tipo, a gente, sabe? Eu queria o estágio, por exemplo. O que eu acho legal, tá, gente? Aí eu vou falar assim, como mãezona mesmo que eu sou, né? Até porque eu tenho alunos também, eu tenho uma formação em psicologia organizacional e do trabalho que faz muita prática, né? A minha empresa hoje, ela dá cursos também, porque lá na juventude, quando eu estava fazendo a faculdade, eu vi que a faculdade não alimentava isso, ela não mostrava o caminho das pedras, pelo contrário, né? Parece que a gente é um estranho no ninho, porque gosta do mundo organizacional. Você fala que gosta de empresa, as pessoas te olham, você não gosta de psicanálise, né? Então, assim, eu já decidi lá na juventude que um dia eu teria uma empresa e que eu
contribuiria com a carreira dos jovens, justamente para entrar no mercado. O que é legal, gente? Você termina a clínica, você não vai pensar que já vai ter um consultório, a gente está insegura ainda, está jovem, aí faz uma especialização e faz a segunda, e paga a supervisão. Cara, se você tem marido rico, pai rico, ótimo, parabéns, né? Mas se você tem que trabalhar para sustentar isso tudo, é uma área onde você consegue realmente ir se mantendo. Eu tenho uma aluna, eu pedi a ela para fazer um vídeo que o pessoal do marketing pediu, e é muito bonita, porque hoje nós somos muito amigas, né? E ela tem 14 anos de experiência. Quando eu a conheci, ela fala assim no vídeo, eu peguei um panfletinho, que era um papel, porque ela queria ir para a área organizacional, e está há 14 anos, entendeu? Então, assim, o que sustentou ela foi justamente trabalhar dentro de uma empresa, né? E ela trabalha com a clínica, ela trabalha hoje como consteladora familiar, que é o que ela gosta de fazer, né? E eu tenho outras que já trabalharam muito tempo na organizacional, estão saindo para migrar para a clínica. Então, eu digo assim, principalmente para quem está começando, a área de RH é fantástica, porque a gente tem uma remuneração, a gente vai conhecer pessoas, a gente sai da zona de conforto, né? Porque tem que ir lá para frente falar, sabe? Você não faz só o que você quer, né? Você sai desse mundo aqui de um quadrado, tá? Então, assim, eu super indico que vocês realmente se aprimorem, né? Conheçam mais de testes psicológicos e, enfim, se precisar de alguma coisa, tá bom? A gente trabalha com cursos aqui, capacitação, se precisar de alguma dica, estou à disposição, tá? Mais alguma coisa, meninas? Não, acho que é só isso. Então, muito obrigada aí, tá? Eu vou parar de gravar, vou salvar lá para o YouTube, eu já mando no link lá do grupo, tá bom? Obrigada por separar esse tempo para a gente, porque foi muito difícil conseguir uma psicóloga que se interessasse em participar desse momento com a gente. Agradeço muito. Porque Obrigada. já é meu antigo. Eu revivo, sabe? Quando eu estudava, aquela coisa toda, eu gosto realmente, tá? Beijo, meninas. Sucesso para todas vocês, tá? Tchau, tchau. Obrigada.